Olá, tudo bem? Olha, você sabe que a história, quando você vai estudar história, você verifica que alguns fatos que aconteceram no passado, eles se repetem. Conforme vai passando os anos, o mesmo fato do passado ocorre às vezes no presente. Nós temos alguns fatos assim marcantes na história dos países, como foi o caso da Revolução de Bolchevique. A Revolução de Bolchevique pela União Soviética se deu há tanto tempo e existem episódios, depois da Segunda Guerra Mundial, existem episódios ainda desde aquela época que o homem ainda tira satisfação hoje em dia. Isso ocorre em virtude desse espírito que o homem tem de retaliação e de vingança. Não é um espírito assim, não é uma vingança, digamos, pessoal, mas assim quando envolve o país. Então tem alguns episódios do passado, que nem a Revolução de Bolchevique, temos alguns episódios na Itália e temos alguns episódios aqui no Brasil, onde os fatos que aconteceram há 73 anos atrás, que foi quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ainda se repetem. Nós tivemos um fato assim importante na história, parecido com o que nós estamos passando agora no Brasil, que foi em 61, quando tivemos o presidente Jânio Quadros. Jânio Quadros teve um número de votos muito grande para ser colocado na presidência. Quando ele assumiu o posto, ele começou a ter divergência de conversar, dificuldades em conversar e entrar em acordo com o executivo e com o judiciário. E ele resolveu, naquela época, ele escreveu uma carta de punho e resolveu entregar aquela carta de mão pedindo a exoneração do seu cargo. Houve uma revolução naquela época, o país também passava por uma crise, como nos dias de hoje, houve uma intervenção militar e João Goulart, que era o vice, veio assumir a vice-presidência, veio assumir o cargo de presidente. Então começou a haver manifestos contra João Goulart, que não era uma pessoa boa, de caráter idôneo. E João Goulart precisou se afastar, para depois se afastar, embora do país, para não sofrer um atentado, e depois vir e assumir. Quando ele veio para assumir o posto de presidente, ele pediu que o Congresso Nacional fizesse um plebiscito, uma reunião extraordinária para mudar a forma de governo de presidencialismo para parlamentarismo. E assim sucedeu, o Congresso obedeceu João Goulart e fez aquele plebiscito e nosso país, o Brasil, passou a ser de outra forma de governo. O parlamentarismo, que é o parlamentarismo, ele é um presidente que fica ali, interino, mantendo digamos assim, um protocolo, e onde o Congresso Nacional estabelece um ministro, um primeiro-ministro e um segundo-ministro, que seria assim como um premier. E aquilo é feito através de uma votação interna, e de preferência que haja no Congresso as mesmas siglas de mesmos partidos trabalhando junto. E esse presidente, não importa que ele tenha sido recentemente colocado pela população, mas esse presidente ele fica ali, assim, digamos assim, sujeito à mercê a ser trocado de uma hora para outra. Eu particularmente, depois você deixa a sua opinião, eu estou achando que o nosso Brasil, ele vai, depois agora das eleições, ele vai adotar o sistema parlamentar. Porque você veja, nós não temos estrutura para isso. O país não é um país adulto. É um país que ainda ele precisa do leitinho materno. O Brasil, ele não é um país adulto, independente, para ter um parlamentarismo. Mas eu estou achando, porque em virtude da população, ela está com um senso mais, assim, digamos assim, de participação ativa, e de querer falar não para as atitudes
dos nossos presidentes. Então a população ela está adquirindo maiores, assim, digamos, direitos de colocar e tirar uma pessoa do posto. Em virtude disso e dessa insatisfação de um cumprimento de 4 anos de um presidente que você tem que aguentar ele insatisfeito. Então eu estou achando que o Brasil, depois agora das eleições, haverá um plebiscito, uma Assembleia Geral extraordinária que vai mudar o nosso sistema de governo aqui na Terra. Particularmente, apesar de tudo, eu acredito que eu não estou esperançosa com relação a uma melhoria. Sabe por quê? Porque o nosso quadro também na história, ele se dá igual à história da Itália. Apesar de haver uma grande diferença, que a nossa moeda, né, existe um patamar muito grande, um nível muito elevado, comparação do país da história, comparar com o nosso Brasil. Mas a história se dá do mesmo jeito. Faz 64 anos que a Itália muda de presidente. Não existe um presidente interino, um presidente fixado na Itália, depois também da Segunda Guerra Mundial, que fez 73 anos da Guerra Mundial, conforme eu falei. Nesses 73 anos, depois da Guerra Mundial, a Itália teve 64 presidentes, porque ela muda. Por que isso aconteceu? Porque lá existe uma CPI de investigação da máfia, igual nós temos aqui, a nossa CPI que está sendo agora do Lava Jato. Então essa CPI fica investigando, tentando acabar com a máfia e não consegue. Então existe um ciclo. Então a Itália ela passa por problemas, né, assim, financeiros, apesar de lidar com o euro, econômicos e políticos, porque ela não consegue acabar com o fim dessa máfia que tem no país, igual a nossa CPI, que fica apurando os políticos corruptos. E a nossa chance de ter um parlamentarismo ruim, igual da Itália, é a grande chance. Essa CPI nossa de Lava Jato, ela tem aspectos positivos de solução de justiça para a sociedade, ela tem. Mas ela vem a amarrar a evolução do nosso país com relação que os investidores têm medo de investir no nosso país em virtude dessa fragilidade, dessa insegurança do dia de amanhã. Sofre os empresários e sofre o proletariado com a falta de serviço, com a falta de emprego. Então, se esse parlamentarismo se estabelecer e essa investigação de máfia continua, que é o Lava Jato, então o que vai resultar? Vai resultar num país sem planejamento, que vai afetar, que nem eu falei para você, começa a afetar a classe social elevada e afeta a classe social baixa, que é o proletariado, com falta, vai afetar o seio familiar do trabalhador, com falta de serviço e com falta de segurança e uma incerteza do dia da manhã. Então vai ficar pior. O que você acha disso? O que você acha? Você é a favor do parlamentarismo? Você acha que o parlamentarismo iria solucionar o problema do Brasil? Olha, deixe seu recado, deixe seu comentário para mim, vamos discutir a respeito, tá? Muito obrigada pela sua atenção.